Em nossa jornada de leitura da Bíblia, hoje nos ocupamos da exposição dos capítulos 20 a 40 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. A segunda parte do livro de Êxodo, na verdade, começa no capítulo anterior, no capítulo 19, com os preparativos para a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. O conteúdo desses mandamentos é o clímax do livro, o segundo clímax, uma vez que o primeiro clímax foi propriamente o êxodo, isto é, a saída do povo de Israel do Egito rumo a Canaã. Os 10 mandamentos ocupam, portanto, os primeiros versículos, 17 versículos do capítulo 20 de Êxodo, e podem ser lidos como aquilo que são os fundamentos morais para a vida dos indivíduos, das famílias e de todos os povos. Tem uma dimensão religiosa e podemos tratá-lo numa dimensão jurídica, numa dimensão psicológica. Eu, por exemplo, trato também dos 10 mandamentos numa perspectiva existencial. No meu livro sobre os 10 mandamentos, publicado pela editora Agnus, que você pode adquirir, eu trato dessa dimensão existencial. Assim, por exemplo, quando eu me refiro ao mandamento de honrar pai e mãe, eu não trato especificamente da honra aos pais e às mães, mas falo da honra aos mais velhos, isto é, a sabedoria que existe em ouvir os mais velhos. Quando eu trato, por exemplo, do não matarás, eu me refiro especificamente à corrupção, que é algo mortal no Brasil, ao tirar dinheiro da saúde, da educação e da segurança. Mata muito. Depois, então, dos 10 mandamentos, nós nos encontramos nas regras para a comunidade, que alguns chamam, inclusive, de Código da Aliança. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, e que penso ser importante para aqueles que, lendo a história da Antiguidade, o Código de Hammurabi, por exemplo, ficam impressionados com as semelhanças entre alguns mandamentos e algumas instruções que aparecem nas antigas leis dos sumérios. Na verdade, não temos que ter nenhuma dificuldade com relação a isto. Nós, de fato, podemos encontrar que algumas das ideias presentes nos chamados 10 mandamentos, em todo o Pentateuco, circulavam já no mundo antigo há milênios e foram codificados por vários reis, entre eles o rei babilônio Hammurabi, no século XVIII a.C. O Pentateuco se serve dessas regras, dessas instruções, só que vai muito além. Na cultura da época, essas leis eram outorgadas por homens. Na Bíblia, são oferecidas, apresentadas por Deus. Na cultura da época, eram classistas, isto é, a lei não era para todos. As pessoas de classe social elevada ficavam fora das regras, das punições. Mas a Bíblia é democrática. O direito é para todos, de igual modo. Por exemplo, 282 leis há no Código de Hammurabi e 18, isto é, um índice bastante pequeno, aparecem no Êxodo, não iguaizinhas, mas indiretamente. Isso é simples de entender. A Bíblia é um livro que dialoga com o seu tempo. Deus usa os recursos disponíveis por uma questão, inclusive, de comunicabilidade. Ele falava de um modo, mesmo dizendo a Moisés o que passar adiante, que as pessoas podiam entender. Deus, então, se serve da cultura, mas Deus transforma, remodela a cultura para ser aquilo que ele diz de valor permanente, insuperado e não levado pelo tempo. Um outro aspecto importante a mencionarmos no início de nossa exposição é que o povo ficava sempre assustado com as teofanias, isto é, Deus, fania, aparecimento, com os aparecimentos de Deus na história. Um clássico exemplo está no capítulo 20, verso 19, quando o povo se volta para Moisés e diz: olha, Moisés, se for para falar, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco,
para que não morramos. Esta era a cultura da época. No entanto, nós não encontramos isso, claro, em nenhum momento na palavra de Deus. Os elementos contidos, portanto, na parte segunda do livro de Êxodo, capítulos 20, 21, 22 e 23, nos apresentam leis religiosas, leis sobre o cuidado com os escravos, e olha que lei revolucionária em Êxodo 21, 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Nenhuma legislação, a não ser esta por Deus inspirada, oferece esta condição. Temos também as leis contra a violência, violência contra os seres humanos, violência contra os animais. Temos leis sobre a propriedade, com ênfase à honestidade. Temos leis a favor da justiça e da misericórdia. Por exemplo, em Êxodo 23, 2, nós lemos: não siga a multidão para fazer o mal, e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. É algo realmente extraordinário, porque por interesses seguimos a multidão, falamos aquilo que querem que ouçam, não aquilo que é de fato a verdade. Essas leis todas, eu vou me referir já a uma outra, elas vão desenvolvendo, expandindo o que aparece nos chamados 10 mandamentos. E temos também as festas principais de Israel. 3. A festa dos pães sem fermento, a festa da ceifa, que se dá no início, e a festa da colheita, que se dá no final da safra. Estão tais leis em Êxodo 23, 14, 19, e são repetidas no capítulo 34. E aqui, vale lembrar, essas festas são para os judeus daquela época. Não são para os cristãos, nem para os cristãos rurais, que têm essas mesmas estações de colheita, de preparação, nem para os cristãos urbanos. Não são mandamentos perpétuos. Portanto, totalmente fora de propósito, qualquer sentido, como às vezes se vê, de uma rejudaização. Nós cristãos não temos que ser judeus, nós somos cristãos, no caso brasileiros. Não temos que adotar costumes de judeus, nem do presente, nem do passado. No capítulo 23, versos 14, até o capítulo 24, verso 18, nós temos outra vez uma introdução aos 10 mandamentos. Deveria essa sessão ficar, na verdade, entre os capítulos 19 e 20. Quero dizer com isso o seguinte: todo o Pentateuco, aqui em particular o livro de Êxodo, não está organizado cronologicamente, mas teologicamente. As histórias estão ali para apresentar os mandamentos, ou os mandamentos estão ali para explicitar as histórias. É importante termos isto em mente para que nós não cometamos equívocos de buscar explicações onde elas não existem. No capítulo 24, verso 10 a 11, lemos um texto que talvez mereça uma breve explicação. Êxodo 24, 10 a 11. E viram o Deus de Israel. Lembra-se que eu disse que as pessoas não queriam que Deus falasse diretamente para que não morressem. Mas aqui lemos: viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Isto é, com firmamento. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam, isto é, viram Deus e tocaram normalmente as suas vidas. Um pouquinho mais adiante, nós encontramos uma outra informação que de fato é o resumo de todo o Êxodo. O Êxodo é o livro em que Deus aparece junto com o povo. Leamos. Tendo Moisés subido ao monte, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés.
Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Mais uma vez, Deus se mostra, Deus se aparece, a glória de Deus se mostra. E as pessoas vivem. Quando Deus aparece, é para trazer vida, nunca morte. A última parte do livro de Êxodo contém a descrição do tabernáculo. Na verdade, dos capítulos 25 até o 40, o tema é a preparação, a construção e a consagração do tabernáculo. Eu quero lhe dizer que tive uma experiência marcante em uma de duas viagens, na verdade, duas viagens que fiz a Israel. Um grupo de cristãos montou no sul de Israel, em Eilat, numa região conhecida na Bíblia como Timná, uma réplica do tabernáculo, do tamanho, o mesmo material, da arca, de todos os elementos. E eu quero dizer a você que logo as fotos que eu ali fiz estarão disponíveis no meu site, prazerdapalavra.com.br, prazerdapalavra.com.br. Temos então, nesses 15 capítulos, as seguintes seções. Primeiramente, nós temos os recursos financeiros solicitados e entregues para a obra. Isso está em Êxodo 25, 1 a 9, 36, 2 a 7, se repete no capítulo 35, 4 a 9, 20, verso 29. Na verdade, tudo aparece e reaparece. Há uma repetição dessas informações sobre a construção do tabernáculo. No capítulo 31, verso 1 a 11, repetido no 35, 30 a 36, 1, nós temos o projeto e a execução do tabernáculo. Em seguida, nós temos o santuário do tabernáculo. Por exemplo, nós lemos em Êxodo 25, 8 a 9, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês o farão. É bonito ver que, tal como Deus projetou, o arquiteto divino, Moisés e sua liderança executaram. Depois temos a arca, 25:10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Há uma réplica lindíssima ali em Eilat, você pode depois ver no meu site. Os outros elementos ligados à arca são o propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 de largura. Temos a mesa. Faça também uma mesa de madeira de acácia, terá comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros, a altura de 66 centímetros. Êxodo 25, 23. Temos o candelabro, ou menorá. Em Êxodo 25, 31, lemos: faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus ares, as suas maçanetas e as suas flores formarão com eles uma só peça. Depois temos longamente um capítulo inteiro dedicado às cortinas e os elementos ligados à cortina. Temos o altar do holocausto no capítulo 27. Aí lemos, por exemplo, em Êxodo 27, 1, faça também o altar de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,20 metros, a largura será de 2,20 metros, o altar será quadrado e a altura será de 1,30 m. Depois temos o átrio do tabernáculo, capítulo 29, as vestes, os equipamentos sacerdotes, no capítulo 28, o altar do incenso, a bacia, o óleo e o incenso, os utensílios do tabernáculo, que aparecem no capítulo 35. Então, até, portanto, o capítulo 35, entremeados com alguns outros aspectos históricos que vamos agora mencionar, nós temos todos os elementos relacionados ao tabernáculo. Só que durante esse processo de construção, até a sua efetiva realização, nós temos alguns episódios que merecem consideração.
todo o capítulo 32 é ocupado com a fabricação do bezerro de ouro. Esse bezerro, como nós sabemos, era uma espécie de touro, tal como havia no Egito um deus boi, um deus touro. Quando Moisés sobe então um monte para estar diante de Deus e receber as instruções que passaria depois ao povo, o povo achou que ele se demorou, houve uma rebelião, e Arão, que estava ali para representar a Deus juntamente com Moisés, cedeu à pressão, de certo modo cedeu à tentação, e ajudou e contribuiu para que o povo preparasse um bezerro de ouro, ao qual passaram a tratar como se fosse a sua divindade, já que Deus estava ausente, Deus não falava, e o seu representante, que era Moisés, tinha desaparecido, deve ter morrido. As pessoas, muito rapidamente, que adoravam a Deus, passaram a adorar um bezerro de ouro, as consequências nós vemos relatado também no próprio texto. No capítulo 33 e parte 34, nós temos a reafirmação da autoridade de Moisés. Verso 33, 34, nós lemos o seguinte, Êxodo 34, 33, quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Verso 34, porém quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, isto é, ao povo, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Ou seja, esse texto claramente é colocado depois da experiência trágica do bezerro de ouro para mostrar a autoridade do seu líder e o povo poder continuar unido em torno dele. Aí nós temos no capítulo 34 a nova entrega dos 10 mandamentos, porque aquele, como nós lemos, depois que Moisés viu o bezerro de ouro, tão irritado, ficou com o pecado do seu povo, que quebrou aquelas tábuas. Porque o povo, na verdade, tinha quebrado no seu coração as tábuas, e Deus deu outras. Isso nós temos relatado no capítulo 34, verso 1 a 17. E, finalmente, no capítulo 40, 1 a 33, nós temos o templo sendo armado. O entendimento do que seja realmente os 10 mandamentos, nós o encontramos naquilo que podíamos chamar de epílogo, que são os versos finais do capítulo 40, que estão nos versos 34 a 38, que tratam da presença de Deus. Este é o tema do livro de Êxodo. Deus está presente. E o símbolo maior de sua presença é a nuvem, às vezes também o fogo. Desde o início do livro, a nuvem está presente. Digamos, de certo sentido, que a grande personagem do livro de Êxodo é a nuvem, porque a nuvem representa, simboliza a presença de Deus entre o povo. E nós encontramos essas lindas palavras ao final. Agora, o tabernáculo é realmente a morada de Deus na terra. A intensidade dessa presença é tão poderosa, escreve um autor, que nem mesmo Moisés pode entrar no tabernáculo. Repito, deu a entender na minha fala que esse é um versículo bíblico. Não, é uma citação que eu faço de um autor. Agora o tabernáculo é realmente a morada de Deus na terra. A intensidade dessa presença é tão poderosa que nem mesmo Moisés pôde entrar no tabernáculo, isto é, naquele momento. O Deus do Êxodo é um Deus que se mostra, é um Deus que se revela. O Deus do Êxodo é um Deus que ensina. O Deus do Êxodo é um Deus único, cujos mandamentos são para o nosso bem. Uma grande dificuldade que nós temos é que os chamados mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, são recebidos muitas vezes como obrigações, como se, obedecendo aos 10 mandamentos, nós tornássemos Deus mais santo. Deus é santo de modo absoluto e perfeito. Os mandamentos de Deus não são para o bem de Deus, são para o nosso bem. O livro de Êxodo, por fim, quero dizer, demanda uma leitura muito cuidadosa. Repito, é um livro para se ler teologicamente. Não um relato cronológico, de ordem colocada para os fatos. É um livro que fala, de um lado, de como o povo murmura, isso volta, é claro, no livro de Números, por exemplo, de como o povo reclama. Moisés recapitula isso no seu Deuteronômio.
e ao mesmo tempo mostram Deus que não desiste de nós. Quebramos os 10 mandamentos, as tábuas da lei, Ele nos dá outros 10 mandamentos. Ele cria, mais adiante vamos ver isso, a partir do tabernáculo, o sistema do sacrifício, não tão presente aqui agora, mas presente depois em Levítico sobretudo, e nós, de algum modo, criamos um jeito de burlar a lei. Ele nos manda a graça. Deus é um Deus que não desiste. Essa é a história do livro de Êxodo. Espero que você esteja fazendo uma boa leitura. Tendo alguma pergunta, é só mandar para mim. Meu telefone é 21 98604 4120. 98604 4120. Até o final da semana eu vou gravar um outro vídeo com as minhas respostas às perguntas que já me foram algumas formuladas e outras que você ainda vai formular. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo uma boa leitura de Êxodo 20 a 40. Deus nos abençoe e continue a mostrar sobre as nossas vidas o seu poder e o seu amor.